Eu passo a palavra ao doutor Oreno, ilustre secretário, para que proceda a apresentação dos procedimentos que serão apreciados e julgados em bloco ao início dos nossos trabalhos. Boa tarde a todos. O julgamento em conjunto se dará em relação aos recursos contra a instauração de inquérito civil, em que o relator vota pelo não provimento do recurso. São todos procedimentos cujos votos já foram disponibilizados na nossa intranet, do conhecimento de todos os conselheiros, portanto, passo a leitura dos casos. Da relatoria do conselheiro Sabella, Patrimônio Público da Promotoria do Patrimônio Público Social, número 1992-2018, o tema é improbidade administrativa, interessados, Prodan e outros. Não provimento. Da relatoria do conselheiro Eduardo Del Campo, Promotoria do Consumidor de Guarulhos, número 109/2019, tema prestações de serviços em geral, interessados Lucélia Leal e outros, não provimento. Da relatoria do conselheiro Rossini, Meio Ambiente da Promotoria de Justiça de Barra Bonita, número 1007/2018, tema poluição sonora, interessados Simone Geraldes Benfatti e outros, não provimento. Da Promotoria do Patrimônio Público de Guarulhos, número 7647/2018, tema improbidade administrativa, violação a princípios, interessados Alexandre Alves Marques e outros, não provimento. E da Promotoria do Patrimônio de Ouro Oeste, número 165/2018, tema improbidade administrativa, prejuízo ao erário, interessados Elaine Álvares Silveira Rocha e outros, não provimento. Da relatoria do conselheiro Juliotti, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de José Bonifácio, número 718/2018, tema improbidade administrativa, interessados Câmara Municipal de José Bonifácio e outros, não provimento. Da Promotoria do Patrimônio Público de Inhandeara, número 231/2018, tema improbidade administrativa e outros, interessados William Evandro Lúcio Ribeiro e outros, não provimento. E, finalmente, da relatoria do conselheiro Hamilton, da Promotoria do Patrimônio Público de Piracicaba, número 3367/2018, tema improbidade administrativa, interessados Taine da Silva Souza e outro, não provimento. E também é o último. Taquarituba? São Paulo. São Paulo. Ah, sim, Município realmente. de São Paulo, eu pulei. Patrimônio Público da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social, número 914/2018. O tema é improbidade administrativa. Interessados, Corregedoria Geral do Município e outros, não provimento. Senhor secretário, o meu queria fazer uma correção e foi informação equivocada que eu dei a Vossa Excelência. O meu caso não é de improvimento, o meu é de não conhecimento. Sim, Recurso então, intempestivo. não conhecimento por intempestividade, que também é julgado em conjunto. Qual o 3367? É o 3367. Não conhecimento e se chegasse ao mérito, aí sim seria o caso de não provimento. Certo, não conhecimento por intempestividade. Isso. O seu, qual não vai? Ok. Feitas as ressalvas pelos senhores conselheiros, consulto a respeito da homologação dos votos por todos já conhecidos. Não havendo nenhuma oposição, consideram-se os votos de relatoria unanimemente acolhidos nesta oportunidade. Passamos a apreciar agora os procedimentos que cuidam de outras modalidades recursais que não contra a instauração de inquérito civil. Primeiramente, apreciaremos os procedimentos em que figura como relatora a doutora Ana Margarida. O primeiro procedimento é o de número 8.229, de 2018, de Campinas, Meio Ambiente,
Interessados, Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental e outros, declínio de atribuição para o Ministério Público Federal ou outra unidade da Federação. Esse protocolado era de turma que eu trouxe para o Pleno, apenas porque é um caso difícil de aparecer, então eu vou ler a ementa do meio ambiente. São peças de informação dando conta de caça ilegal de 4 onças pardas no município de Campinas. A onça parda, que é um puma concolor, é a espécie que consta da lista nacional de espécies ameaçadas, monitoradas pelo Corredor das Onças, iniciativa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, cuja natureza jurídica é de autarquia federal. O interesse de proteção dos referidos animais é, assim, da União, nesse quadro, com fulcro no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, referendo-se o declínio de atribuição ao Ministério Público Federal. Todos de acordo? Acolhido o voto, prosseguindo, procedimento 1030 de 2018, área do consumidor, Promotoria da Capital, interessados, Almamir Gonçalves Filgueiras. Altamir? Aqui está Almamir. É isso? Acho que é Altamir mesmo. É. Bem, eu li conforme está escrito. O voto está Altamir. Tem a palavra a ilustre relatora. Trata-se de recurso interposto por Altamir Gonçalves Filgueiras contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital, sustentando haver irregularidades nas medições do consumo pela AS Eletropaulo. O recurso é tempestivo, o recorrente foi notificado via e-mail em 11 de janeiro de 2019 e enviou o recurso via e-mail na mesma data. O recorrente, aí, por equívoco, eu pus a recorrente. O recorrente questiona a medição do seu relógio de consumo, pretende a revisão dos valores e faz referência à falta de vistoria no equipamento. A questão objeto da representação se refere a direito individual disponível, não possuindo o Ministério Público legitimidade para atuação. Como ressaltado pela Promotoria de Justiça do Consumidor, o recorrente poderá preservar seus direitos através de órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, ou judicialmente, inclusive, através do Juizado Especial Cível. Nesse sentido, voto pelo não provimento ao recurso. Senhores conselheiros concordam com o voto da doutora relatora? Sim. Muito bem. Vamos prosseguir com o PT número 170 de 2018, Patrimônio Público, Promotoria de São Bento do Sapucaí. Interessados, João Francisco Ribeiro, Reginaldo da Rosa e o município. Trata-se de recurso interposto por João Francisco Ribeiro e Reginaldo da Rosa contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de São Bento do Sapucaí, reiterando a representação e sustentando ter havido prejuízo a interesses coletivos com a rejeição de projeto de lei para a denominação do bairro da Barreira. O recurso é tempestivo, tendo os recorrentes sido notificados em 7 de dezembro de 2018 e protocolado o recurso em 17 de dezembro de 2018. Segundo os recorrentes, os moradores do local, conhecido como Bairro da Barreira, encaminharam abaixo-assinado à Câmara Municipal, reivindicando nova denominação do bairro, o que motivou alguns vereadores a apresentar o projeto de lei número 9, de 19 de fevereiro de 2018, que teve a aprovação da Procuradoria Jurídica da Câmara e pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação, e a reprovação da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, mas acabou sendo rejeitado e pretendem que sejam adotadas providências pelo Ministério Público. A Prefeitura esclareceu
esclareceu à Câmara Municipal que o plano diretor, através da Lei Complementar número 1841 de 2016, definiu a nomenclatura do bairro objeto da representação. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 30, inciso 1, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. O Poder Executivo exerce a administração pública, o Poder Legislativo possui função típica para a elaboração de normas jurídicas gerais e abstratas. O sistema de divisão de funções impede que o órgão de um poder exerça as atribuições de outro poder, de modo que a Prefeitura não pode legislar função específica do Poder Legislativo, como também a Câmara não pode administrar a função específica do Poder Executivo. A denominação de um lugar específico no município se refere à sinalização urbana e se insere no âmbito da gestão administrativa e, portanto, constitui ato de competência privativa do Executivo. Nesse sentido, nego o provimento ao recurso. Todos de acordo? Voto acolhido, unânime. Era o último, né, doutora Ana? Prosseguindo, serão apresentados os votos pelo relator, doutor Eduardo. O primeiro deles proferido no procedimento 3.686 de 2018, é da área ambiental, vem de São José dos Campos, tem como interessados o município e Gaema, e o relator tem a palavra. Eu vou ler a ementa, se houver necessidade a gente estende a leitura do voto. Meio ambiente, recurso contra indeferimento de representação. Reclamantes que manifestam preocupação com a construção de ponte estaiada junto ao córrego Vidoca, em São José dos Campos. A alegação de que as obras estariam sendo executadas sem os devidos estudos e licenças ambientais. Inocorrência, licença ambiental prévia concedida e demais estudos realizados pela CETESB. Recurso conhecido e improvido. Todos de acordo? Temos agora o PT 65 de 2019, oriundo de Carapicuíba, cuidando de patrimônio público. O município figura como interessado, mais Edson Costa. Patrimônio público, recurso contra indeferimento de representação, postulações de caráter individual relacionadas ao exercício de cargo público, ausência de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo a legitimar ação de membro do parquê. Recurso conhecido, mas improvido. É uma questão pessoal do funcionário, com relação a carga, horário, atribuições, tal, que ele pode discutir pelas vias próprias. Senhores conselheiros votam com o relator. Há um recurso contra a instauração de inquérito civil, também relatoria do doutor Eduardo, tem o número 1454 de 2017, oriundo de Cotia, da área do patrimônio público, figurando como interessados município, editora Gol Limitada, Everaldo Costa da Silva e Francisco Roque Festa. Eu vou pedir desculpas ao colegiado, mas eu vou insistir numa posição que eu já sei de antemão que eu serei voto vencido. É uma nova representação que engloba os advogados pareceristas. E eu, mais uma vez, deveria até talvez, pelo princípio da colegialidade, né, como o nosso colega Milton bem levantou, anotar a minha posição e abrir mão. Mas eu fiz o voto um pouco mais alentado, porque realmente é algo que me preocupa. Eu vou ler a ementa e rapidamente vou explicar o caso. Patrimônio público, recurso contra a instalação de inquérito civil. Tribunal de Contas que julgou irregular procedimento de inexigibilidade de licitação. Inclusão no rol de investigados dos advogados que emitiram parecer favorável à inexigibilidade da licitação. Impossibilidade. Responsabilidade dos advogados que não pode ser atribuída por presunção e só se legitima no caso de conduta dolosa ou por erro grosseiro e injustificável. Ausência de justa causa. Recurso conhecido e provido. Decisão cujo efeito se estende de ofício ao advogado não recorrente. Quando da redação do voto, só o primeiro advogado havia recorrido, o segundo não. Como a questão é de ordem pública e o fundamento é o mesmo, eu entendi que de ofício era o caso de se estender ao segundo advogado. Porém, posteriormente veio o recurso do segundo advogado, que é intempestivo, então eu aditei o voto no sentido de que o recurso do segundo advogado seja considerado intempestivo e, portanto, não conhecido. Mas mantenho a posição no sentido de que a decisão deve também favorecê-lo.
e o recurso é de provimento parcial na medida em que todos os demais investigados devem continuar sendo investigados. A posição é só no sentido de que o advogado emite simplesmente um parecer, e para que haja a inclusão do advogado no rol, há que se ter uma notícia de que o advogado agiu, no mínimo, com dolo, com conluio com as autoridades administrativas para que se possa ser investigado. É a posição, não sei se querem que leia todo o voto. Pela ordem, só uma primeira indagação. Recorreram somente os advogados? Então o recurso não é parcialmente provido, ele é totalmente provido. É parcialmente provido porque o advogado pede o trancamento de toda a ação. Então eu só estou trancando em relação a ele. Só em relação a eles. Aliás, vou até ler o final do voto para que se torne um pouco mais claro. Sendo assim, entendo inexistente justa causa para investigação em relação ao recorrente. O voto é pelo provimento parcial do recurso para excluir o recorrente das investigações, estendendo a decisão de ofício pelas mesmas razões ao advogado que não recorreu da decisão, devendo a investigação prosseguir, entretanto, em relação a todas as demais pessoas elencadas na exordial, sem prejuízo da reabertura das investigações em relação aos advogados, no caso de surgimento de prova, no sentido de que houve sua participação. Esse é o voto. Consulto, doutos, conselheiros. Eu gostaria de manifestar, eu nem pediria vista, nós tivemos um caso igual a esse, e eu pedi vista, acho que uns meses, 2 meses, nem isso, né? Foi no começo desse ano, mês passado, que nós conversamos a respeito, e eu apresentei voto divergente, no seguinte sentido, existe realmente, e até com muito bem colocado no voto do ilustre relator, uma tendência a não responsabilizar o advogado público pelos seus pareceres, suas manifestações. Porém, e foi até o que o colegiado entendeu anteriormente, isso não é automático. Porque existe forte posicionamento doutrinário, eu inclusive me lembro as palavras, eu junto no meu voto à época, da professora Maria Zanella de Pietro, no sentido que é possível, sim, a responsabilização do advogado público, se demonstrado qualquer tipo de responsabilidade dele, má-fé, dolo, e assim por diante. Tem, inclusive, votos no sentido de culpa grave, quer dizer, tem inúmeros posicionamentos do Supremo, do STJ e da doutrina, e eu me lembro no meu voto de então, que eu citei, além da professora Maria Silvia, outros doutrinadores, no sentido de que não se pode descartar in limine, de início, eventual elemento subjetivo que torne o parecerista, o advogado público, um copartícipe. E, ademais, existe também, e isso a gente não pode negar, por isso que eu acho que nós temos que tomar muita cautela com esse posicionamento, uma tendência do administrador público de colocar nas costas do parecer a sua conduta. É muito normal, olha, veja bem, eu não entendo nada do assunto, eu sou administrador, sou prefeito, sou isso, sou aquilo, e eu assim agi porque eu recebi um parecer aqui. Então, elemento subjetivo, eu acho que é interessante que seja analisado nesse inquérito, a contribuição causal, e não fazer isso de imediato. Eu não quero de maneira nenhuma dizer que no caso concreto, que eu nem analisei, só conheci o voto, sempre o excelente voto do ilustre relator, mas posicionamento que eu adoto, depois de refletir sobre o caso, é que não é possível nós entendermos que, em todas as hipóteses, existe falta de justa causa porque ele é advogado e o advogado está isento. Eu acho que, se nós assim agirmos,
nós estamos dando aso a cada vez isso se tornar mais comum e mais o administrador se portar de maneira a transferir responsabilidade que não é apurada. Então, me parece, e não, sem contar outros casos, né? Porque a doutrina e a jurisprudência são unânimes, e até o próprio relator coloca aqui, que se por caracterizado uma fé dolo, ora, por que não apurar se ocorreu uma fé dolo? Qual é o elemento subjetivo desse que deu esse voto, ou deu esse parecer? Será que ele não tinha contatos com aquele que foi contratado? Então, me parece que, não estou dizendo que é o caso, não sei, não, mas nós impedirmos isso. Eu me lembro quando eu dei o meu outro voto, eu coloquei o seguinte: se mais à frente, neste inquérito, nós trancarmos com relação aos advogados públicos, quando o promotor for querer fazer pergunta nesse sentido, está trancado com relação a mim. Com relação a mim, não pode se perguntar. Eu acho que nós estamos fechando essa porta de maneira perigosa. É por isso que eu, data vez, e até nem vou pedir vista para manifestar, porque a questão ela sai da esfera fática e ela está reservada à esfera jurídica. Então, como é a esfera jurídica, é um posicionamento, como é que eu posso dizer, já, no meu modo de ver, já fixado. E eu, então, vou, com toda a vênia, senhor presidente, senhor relator, eu vou me manifestar contrário e no sentido do não provimento dos recursos. Até acho que se fosse prover, qual é o nome dessa expressão? Por arrastamento, né? Se fosse extensão, né? Por arrastamento ou extensão, se fosse dar de um, também teria que se trancar com relação até esse que não recorreu, ou recorreu de forma intempestiva. Mas eu acho prematuro. E é por isso que eu voto no sentido do não provimento. Senhores conselheiros, como votam? Deixa eu só sintetizar aqui, porque como vai ter que fazer o voto, se for o voto vencedor, o voto da divergência, eu coloquei o seguinte: a tendência de não responsabilização do advogado público em razão do exercício de suas funções. Porém, segundo a jurisprudência e doutrina já citadas em caso análogo, a possibilidade de responsabilização, seja por dolo ou até culpa, se apurada sua participação a esse título, razão pela qual há de se apurar mediante mediante análise subjetiva, a conduta dos advogados recorrentes, para se chegar a uma conclusão a respeito do título de ação dos recorrentes, havendo justa causa para prosseguimento na investigação, coisa assim. Depois eu dou uma aperfeiçoada nessa redação, certo? E eu não... Já que esse é o meu voto, já captado por Vossa Excelência? E ao não conhecimento com relação ao segundo, não é isso? Bem, eu gostaria de fazer uma declaração de voto, porque eu vou acompanhar o relator com toda a reverência aos consistentes argumentos feitos pelo conselheiro Hamilton, e salvo o equívoco da minha lembrança, não é a primeira vez que eu acompanho o relator nesse tema. Eu tenho uma convicção diversa, eu estabeleço como ponto de partida a presunção de não responsabilização ou corresponsabilização do advogado, não obstante também eu não desconsidere que, por exceção, poderá haver a configuração da sua coparticipação. Poderemos ter hipóteses em que o conjunto indiciário de ação dolosa, de conluio, de sustentação jurídica a uma má ação administrativa seja absolutamente possível, mas eu tenho, com relação a essa questão, uma posição mais, digamos, aberta, mais compassiva, se é que o adjetivo cabe e serve à míngua de outro. Então, eu acompanho o relator. Podemos votar, então? Eu acho que só eu e o Eduardo votamos no mesmo sentido, né? Todos os demais.
Entre o interesse do advogado e o poder de dever do promotor, essa dúvida deve ter essa angústia, e eu acrescento mais, até para poder, né, fundamentar meu voto. Essa angústia deve ter assomado o próprio promotor, que convive com o advogado na comarca, mais do que a nós, que estamos à distância deles. Portanto, acho que superada essa questão e tendo esse olhar, eu queria prestigiar o que o Ministério Público fez lá em Cotia. Então, eu voto com o relator, com a divergência. O direito é belo porque os conflitos sempre podem ser vistos à luz de ângulos diversos, né? Nós não estamos em face de uma ciência exata. Eu não considero o meu modo de votar, nem o do doutor relator, os melhores modos de votar. Eu considero, não, fazendo um comentário assim estendido, digamos assim, porque nós nos defrontamos aqui com questões tormentosas, ordinariamente, né? E apenas uma reflexão em voz alta, não é absolutamente a tentativa de estabelecer um processo dialético vigoroso, absolutamente não é. Nós nos defrontamos com questões muito, muito tormentosas. Então, o modo como eu voto e o modo como o doutor Eduardo vota, a meu juízo, são muito carregados de subjetividade, talvez muito mais do que aqueles que votam como o doutor Hamilton votou, onde há uma desejável objetividade mais nítida, mais marcante, mais densa, talvez até seja, eu admito, o melhor modo de votar, né? Mas todos nós temos as nossas idiosincrasias e não nos libertamos facilmente do que somos e de nós próprios. Então, eu, como fui advogado, como tenho uma visão muito crítica da atividade legislativa do nosso país, entendendo que a atividade legislativa aqui é exercida de um modo que não beneficia os interesses nacionais, porque há uma fúria legiferante em constante operação, gerando legislações contraditórias, ambíguas, cheias de lacunas, exigindo atividade criativa que expõe o profissional que interpreta o direito a riscos. Então, por esta consideração, digamos assim, que desborda do plano jurídico, que se abre para aspectos sociológicos, administrativos, político-administrativos, é que eu inspiro o meu voto nessa orientação, reconhecendo que ele se desprega de desejáveis diretrizes puramente jurídicas, né? Mas vejo também que os advogados, no dia a dia, se defrontam com situações muito aflitivas. Por exemplo, só a guisa de comentário, porque todos nós estamos aqui debruçados sobre questões que se repetem. Na legislação regente das licitações, por exemplo, na Lei 8666, esta lei é um celeiro de manancial jurisprudencial. Os conceitos de inexigibilidade, de dispensa, de urgência, de emergência, de exclusividade ou notória especialização, são expressões de uma flexibilidade, são expressões ensejadoras de um processo dialético dos mais amplos, né? Então, eu tenho esse viés, essa tendência de ver esta área temática com um pouco mais de condescendência, de complacência, que eu reconheço, pode até não ser um bom critério jurídico, mas é o critério que a mim me atende do ponto de vista emocional, do ponto de vista de mundividência, de visão de mundo, talvez por nostalgicamente ter sido advogado, né? Então, só quero justificar meu voto. Eu gostaria só de colocar uma coisa, que eu me lembro quando desse estudo, eu refleti sobre o seguinte, sobre o nosso posicionamento de investigar uma situação dessa, traz ao advogado público maior responsabilidade quando ofertar o seu parecer.
Porque se assim não é, ele está livre para cometer erros grosseiros que vão levar o administrador a se sentir confortável para decidir de forma contrária ao interesse público, à lei. Então, o que me passou pela cabeça foi o seguinte: tem que se analisar, e a jurisprudência fala em má-fé, fala em dolo, mas ela fala até em erro grosseiro. Então, é lógico que dentro de uma elasticidade interpretativa razoável, não vai responsabilizar o advogado público se ele tomou a decisão se ele deu um parecer dentro da razoabilidade e tal. Mas há de nós encontrarmos situações que esse advogado público deu um parecer, num caso nítido, que não era, por exemplo, causa de dispensa de licitação, e ele vai dar dispensa de licitação, não é se ele pensar assim: ora, eu estou resguardado pela isenção de responsabilidade. Então, é a razão pela qual eu me convenci já na época que é melhor apurar, e é bom aquele que trabalha com a coisa pública saber que ele está tendo a sua conduta, principalmente essa conduta que é uma conduta que vai acabar ocasionando contratos públicos, a realização de contratos, dinheiro público e assim por diante. É bom ele saber que ele, se direcionar mal, de forma com um erro crasso, grosseiro, ele pode ser responsabilizado. Me permita agregar um raciocínio muito rápido. Eu fiz a pesquisa aqui no sítio eletrônico da OAB, e esse senhor, o recorrente, acho que é o Roque Festa, o regime jurídico de serviço dele na prefeitura não é de exclusividade, ele está ainda naquela leva dos procuradores que podem ter, então ele também tem escritório de advocacia. Então, ele não é só procurador do município, o que reforça ainda mais o meu voto. Perfeito. Com todas as vênias, né? Reconheço a conveniência de uma postura vigilante, etc., né? Mas julgo ter, digamos assim, justificado as minhas razões extrajurídicas, né? Aliás, não é só comentando, e me parece que guarda alguma pertinência com o ponto fulcral da discussão, não é só nesse tema que eu me posto desse ângulo de visão. Eu me recordo que, num outro mandato exercido há muitos anos atrás aqui no Conselho, nós tivemos um afluxo enorme de casos pertinentes a condomínios fechados. E eu me recordo de que o ilustre conselheiro Dr. Daniel Fink tinha uma postura bastante, digamos assim, rigorosa, sem que eu queira dar ao vocábulo uma carga semântica negativa. E eu tinha, em oposição a ele, quase frontal, uma postura muito aberta, muito complacente, digamos assim. E eu votava ordinariamente inspirado por essa visão própria de mundo, que não sustento que seja a melhor visão ou a pior visão, absolutamente é a minha, porque eu punha sob consideração um aspecto que, a meu juízo, não poderia ser desprezado. Ora, há uma tendência em franca evolução no país ainda, malgrado a resistência dos segmentos de fiscalização e mesmo da atividade jurisdicional, há uma tendência de o sujeito proteger-se para morar como se protegia nas fortalezas na Idade Média, tá certo? E as raízes disso no nosso país são profundíssimas, são sociológicas. Aqui os condomínios fechados se expandem porque a situação da nossa segurança pública é trágica. E a Constituição também assegura o direito à vida, à incolumidade física, ao recesso do lar, à segurança do domicílio. Tudo isto está abrigado num sistema protetivo até repetitivo na Constituição Federal. Então, diante da manifesta inépcia do Estado em assegurar segurança satisfatória ao seu cidadão, não pode vir este mesmo Estado ainda numa atitude, ao que parece, quase revanchista, dizendo a ele: não, você não pode fechar
os domínios territoriais do seu domicílio. É o meu voto, é o meu modo pessoal de ver as coisas. Você não pode obstar o cidadão que não tem por parte do Estado um serviço público satisfatório, que ele busque os seus meios. Se o Estado não é suficientemente eficaz para os seus súditos, os súditos têm que se virar. E esta é a situação. Dir-se-á, mas estas razões não são razões legais, elas não são mesmo. Elas não são tecnicistas, elas não são de interpretação literal da lei. Mas eu não vejo como apreciar de modo satisfatório e adequado uma situação como essa, e não estou comparando com a outra que nós acabamos de apreciar, uma situação como essa, que diz respeito ao direito de vida, de viver, de sobreviver, de segurança pública. Eu não vejo como apreciar isto sem levar em conta uma visão macrocósmica do universo em que nós estamos sobrevivendo, né? Porque com os dados da segurança pública do Brasil, eu não sei se a expressão mais adequada a ser utilizada é vivendo ou sobrevivendo, não é? Então, é isto. Muito bem. Então, está julgado o caso, não é? Eu acompanho o relator. Certo. Era o último, né, doutor Eduardo? Muito bem. Prosseguindo, procedimentos da relatoria do conselheiro Rochel. O primeiro deles é o 119 de 2018, Atibaia, Patrimônio, Prefeitura, aliás, Município e Altares Ostini Filho. Promoção de arquivamento com compromisso. Senhor presidente, este caso é aquele cujo voto eu li a semana passada e que havia manifestação anterior do Dr. Hamilton. Então, houve um pedido de vista do Dr. Augusto Rossini. Naquela oportunidade, o Dr. Hamilton estava licenciado, não estava na sessão, para que fosse possibilitada a vista ao Dr. Hamilton posteriormente. Esse caso eu me lembro que, apesar de ser inicialmente vinculado a mim, nós conversamos, o conselheiro Rochel, ao receber os autos, acabou se manifestando nele, mas conversou comigo e pediu a minha opinião, a minha anuência, né, vamos dizer assim. Eu falei, olha, doutor Rochel, se eu quiser, o senhor pode passar para mim que... Não, chegamos ao mesmo denominador comum? Chegamos. A decisão, portanto, que foi ofertada pelo doutor Rochel, conta com a minha inteira anuência, era o que eu escreveria também. Um acordo em probidade que voltou para complemento e depois, no caso, é pela homologação. E eu me abstenho. Posso ler novamente, se for o caso. Acho que é melhor, né? Melhor ler novamente, é curto. Tudo bem, por favor. Okay. Vamos lá. Inquérito civil instaurado para apurar suposta irregularidade no âmbito da administração pública de Atibaia. Notícia de que o agente público Altares Ostini Filho teria auferido vantagem indevida em razão do exercício do cargo de médico, acumulação ilegal de cargos com descumprimento de carga horária, vantagem patrimonial imprópria com lesão ao patrimônio público municipal, celebração de termo de ajustamento de conduta com base na resolução 179/17 do Conselho Nacional do MP. Decidida por maioria de votos a possibilidade de celebração do acordo em casos de improbidade. Aqui eu cito o nosso procedimento. Reconhecimento expresso do ato ímprobo e destinação da multa civil para a Prefeitura Municipal. Ente público efetivamente prejudicado pelo ilícito. Constarão ainda as razões pelas quais não se vislumbrou a necessidade de imposição das demais sanções previstas na Lei 8429/92.
Termo de ajustamento de conduta que se coaduna com as determinações normativas sobre a matéria, conforme artigo 83 seguintes do ato normativo 484. Imposição de obrigação certa quanto à existência determinada quanto ao objeto, com fixação de multa em caso de não atendimento do avançado. Suficiência das penas de ressarcimento dos danos ao erário e multa civil acordadas, sendo desnecessária a imposição de suspensão dos direitos políticos ao agente, obedecendo-se ao critério da proporcionalidade, bem como necessidade de homologação judicial neste caso. Então, quer dizer que a homologação, neste caso, é desnecessária. Satisfação das obrigações assumidas, cabendo à Promotoria de Justiça de Origem acompanhar e fiscalizar o cumprimento do TAC. Aí eu faço mais algumas considerações. Homologação do arquivamento do termo de ajustamento de conduta. Sim, quero vista dos autos. Muito bem, em vista dos autos, ao ilustre conselheiro doutor Oleno, vamos prosseguir, desta feita com o PT 49 de 2018, oriundo da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, Patrimônio, Ministério Público e Márcio Luiz França Gomes, promoção de arquivamento sem compromisso. Pois, Vossa Excelência, eu estou pedindo uma conversão em diligência e eu passo a expor de forma bastante sucinta as razões. E fico à disposição para qualquer esclarecimento. Tendo em vista que a promoção de arquivamento constante de folhas 9/19 faz menção expressa a, aspas, delação efetuada por dirigentes da empresa Odebrecht sobre eventuais doações não contabilizadas, fecha aspas. Converte-se o julgamento em diligência para que se oficie a douta Procuradoria-Geral de Justiça, solicitando que adote providências, objetivando a remessa de cópia da delação premiada, constante dos documentos compartilhados pela 9ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo com a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social da capital, conforme exposto às folhas 4. Aqui é interessante fazer uma referência. Estes autos que aportaram as minhas mãos, eles vieram exclusivamente com o arquivamento da Procuradoria-Geral. Então, eu não tenho como avaliar se o conteúdo da delação, ou melhor, qual o conteúdo da delação que propiciou que se chegasse a essa conclusão da promoção de arquivamento. Então, eu estou convertendo, pedindo justamente para que esse material seja encaminhado, seja juntado aos autos. Eu só tenho uma proposta de redação, me permita? Não? Porque se os autos vieram da própria Procuradoria, não é o caso de se oficiar, conforme está no voto, a própria Procuradoria. É devolver a Procuradoria para que ela providencie a cópia. Mas não é, esses autos não são do... Hã? Converte o julgamento para que se oficie a digna Procuradoria-Geral. Não, mas é o que eu estou tentando dizer, que não dá para determinar o voto que seja oficiada a Procuradoria-Geral. Talvez eu não tenha sido claro. Tem que determinar a devolução para que eles providenciem as cópias junto à Justiça Federal. É isso que é purismo, okay. Mas é que não. Não, tá certo. Eles não podem oficiar para eles mesmos, eu quis dizer. Na realidade, eles oficiam. Quem recebeu o material de origem foi a Promotoria do Patrimônio Público Social e dada a autoridade, na época, governador do Estado, né, encaminhou para o... A Procuradoria-Geral não... Não tem. Então, mas a promotora... Exatamente. Torne a Procuradoria para a juntada dos documentos que compartilhamos. E só pedir cópia, porque na verdade é uma complementação para que ele possa, é um documento que ele precisa para poder completar o voto. Você pode perguntar assim, cartório oficial...
Devolver. Eu acho que, dadas as peculiaridades do caso, e que eu já fiz algumas diligências tentando obter essa documentação para resolver, e eu acho realmente melhor devolver os autos. Então, se o plenário estiver de acordo, eu providencio a alteração da forma proposta como o Dr. Rossini fez. Devolução dos autos para a juntada do material. Se todos estiverem de acordo. Eu sou De acordo. mais que de acordo. Muito bem. Era o último, né, Dr. Rochel? Sim. Passamos a apreciar os votos proferidos pela doutora Joiese em relatoria de 2 feitos. O primeiro deles é o de número 7.956 de 2018, figura como interessado Célio Roberto Damasceno, oriundo de São Carlos, área de habitação e urbanismo, cuidando de declínio de atribuição para o Ministério Público Federal ou de outra unidade da Federação. Representação noticiando a falta de cancela em via férrea que atravessa o bairro Vila Cruzeiro, no município de São Carlos. Configurado o interesse da União no caso, diante de condenação da concessionária de serviços ferroviários no âmbito da Justiça Federal, a obrigação de colocar sinalização e realizar as obras pertinentes à garantia de segurança no local. Neste quadro, com o fulcro no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, referente ao declínio de atribuição. É porque já houve uma ação na Justiça Federal, já houve uma condenação. Então, está havendo um descumprimento de ordem federal aqui, de uma decisão da Justiça Federal. Eu não consegui entender muito bem, senhor presidente, posso sofrer um questionamento? Representação noticiando a falta de cancela em via férrea. Aí, quer dizer, está faltando segurança. Isso, e já houve uma ação civil no âmbito da Justiça Federal determinando que a concessionária proceda, adote as medidas de segurança e ela não fez, então tem que ir para lá mesmo. É evidente que Houve discussão no tema no âmbito. Seria o caso até da execução lá do título. Um caso até de execução de sentença. Muito bem, com a relatora. Prosseguindo, outro caso oriundo da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, Patrimônio Público, tema de improbidade, interessados João Carlos Beckerman e Márcio Luiz França Gomes, promoção de arquivamento sem compromisso. Pois é. Patrimônio Público, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, representação noticiando suposta improbidade administrativa praticada por Márcio Luiz França Gomes, então governador do estado de São Paulo, consistente na contratação e destinação de verbas para a ONG Associação em Defesa da Saúde da Família de São Vicente. Alegação do representante, no sentido de que as contas referentes às contratações que ele questiona foram consideradas irregulares pelo TCE em 2014, com condenação impondo devolução de R$ 2.870.000. Eventual envolvimento, segundo o representante, de membros do partido político do governador com a mencionada entidade. Tentativa infrutífera de localização e intimação do representante para que complementasse a representação inicial, posto que desacompanhada de um mínimo de indícios a referendar suas acusações e bastante vaga e imprecisa, de modo a não se apresentar fato certo e determinado. Indeferimento de representação por não atendimento aos requisitos estabelecidos no ato normativo 484/2006. Impossibilidade de localizar o representante para complementar a representação, já que vaga, imprecisa e desprovida do mínimo suporte probatório. Decisão do TSE que se refere a contas de 2005, publicada apenas em 2014. Representado que exerceu o cargo de prefeito municipal de Praia Grande até 2004, estando, portanto, fora do cargo, quando da análise desfavorável do TCE. Determinação de remessa de cópias ao promotor de justiça do Patrimônio Público e Social de São Vicente para a tomada de eventuais medidas cabíveis, tendo em vista o julgamento das contas acima mencionado. Representante não foi notificado do indeferimento, pois não foi localizado nos endereços por ele fornecidos ou obtidos mediante pesquisa no CAEX. Homologação. Doutora relatora, pela homologação, os senhores acompanham? Muito bem, acolhido o voto. Chamamos à pauta os feitos
de que é relator o doutor Rossini, ilustre conselheiro. Presidente. Tem como primeiro procedimento a relatar o 371/2019, Praia Grande, Área do Consumidor, interessados Ademir Matos e Viação Piracicabana. Representação com notícia de irregularidade na prestação de serviço de transporte público, consistente na falta de troco na venda de passagem ao usuário da Viação Piracicabana. Situação pontual e isolada a não caracterizar que se trate de procedimento orientado pela empresa. Desnecessidade de instauração de inquérito civil. Deferimento da representação. Manifestação de inconformismo recebida como recurso. Conhecimento, desprovimento quanto ao mérito. Não tinha troco, a motorista mandou ele ir até o terminal, aí ele foi, mas pegou o troco, mas chegou em casa e mandou um e-mail. Aí a promotora falou que era pontual. Aí comunicou, ele falou, olha, isso é um absurdo. Esse foi o recurso. Ela recebeu como recurso, eu também recebi como recurso. O mérito não é caso de instaurar, porque é pontual e isolado o fato. Hã? É um absurdo. Bom. O troco é menos que o tempo que eu... Com o relator. Acolhido o voto de relatoria, doutor Rossini. Vamos prosseguir. PT 460, Guarujá, Habitação e Urbanismo. Interessados, Guajará S.A., Empreendimentos Imobiliários e Prefeitura, quer dizer, e município. Promoção de arquivamento com compromisso. Esse caso era de turma e veio para plena meu pedido. Inquérito civil, apuração de supostas irregularidades na edificação do conjunto Escalinata Maré, localizado na Avenida General Rondon, 130, Praia das Astúrias, Guarujá, em razão da notícia de risco de desabamento da construção. Vocês entenderam porque eu pedi para vir para o pleno. Bem como do desinteresse da empreendedora em dar continuidade à obra. Constatação de que se trata de empreendimento paralisado por força de decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública do 297/88, cujo embargo foi reconhecido ilegal pelo STJ, com trânsito julgado no dia 25 de novembro de 98, tendo a construtora desistido do empreendimento em razão da desatualização do projeto imobiliário desenvolvido na década de 80, que não mais seria absorvido pelo mercado. Discussão judicializada em ação indenizatória contra o Estado, por entender a construtora que seria deste a responsabilidade pela recuperação ou demolição. Folhas. Realizadas as diligências necessárias junto à empreendedora e os órgãos competentes, bem como instruídos os autos, sobreveio notícia da formalização de TAC, a folhas 1055 e 1058, entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a empresa Guajará S.A. Empreendimentos Imobiliários, objetivando a demolição total do prédio, constituído de um bloco com 18 andares e entrada única pela Avenida General Rondon, 130, no município do Guarujá, com observância aos planos de gestão de resíduos sólidos e manejo arbóreo, além de estudo de impacto ambiental, previamente aceitos e aprovados pelo município do Guarujá. Necessidade de conversão, entendemos isso, do julgamento em diligência para aditamento ao TAC, a fim de que sejam contempladas no título executivo a adoção de medidas concretas para a eliminação de todos e quaisquer riscos aos transeuntes até a efetiva demolição da edificação, não só com relação ao eventual risco de desabamento, mas também com relação à proibição de entrada ou utilização indevida do imóvel. Folhas. Para tanto, deverá ser mantido sob fiscalização o completo isolamento da área e coibidas prontamente eventuais invasões, a fim de se prevenir que situações como a noticiada nas folhas 528 dos autos tornem a se repetir. Notícia de invasão. Determina-se ainda que seja revisto o prazo estipulado no cumprimento do TAC na cláusula 1.2, aparentemente bastante extenso, 36 meses, ou expressamente justificada a sua necessidade, inclusive por cronograma detalhado das atividades, bem como uma majorada multa estipulada na cláusula 4 mil por mês, caso de atraso não justificado, a contar do encerramento do prazo de 36 meses. Pelas próprias peculiaridades do caso concreto, visto que tal montante não garante suficiente coercibilidade ao título. Por fim, é imprescindível coletar a assinatura do representante do município
do Guarujá no TAC em razão da sua aderência ao termo na qualidade de terceiro interessado, conforme expresso no considerando de folha 1056. O atestamento ao TAC, para todos os fins aqui aviltrados, se justifica em razão de se tratar de edifício de grande porte, localizado no alto de um morro, abandonado, cuja estrutura se encontra prejudicada e pode ser ainda mais agravada ao longo do tempo em razão de intempéries com riscos urbanísticos, paisagísticos, ambientais, à vida, à segurança e à incolumidade pública. Inclua-se em pauta. Conversei bastante com a analista de promotoria Luciano para chegar nesse ponto. É assim que eu voto. Acompanhamos o doutor relator. Sim. Acolhido o voto, seguimos com o PT 273 de Taquarituba, Patrimônio Público, interessados município de Coronel Macedo, MP, recurso contra a instauração de inquérito civil. Como é praxe, vou ler a ementa. Inquérito civil instaurado em 13 de novembro de 2018, visando a apuração de irregularidade / improbidade com relação aos cargos de diretor e vice-diretor de escola do município de Coronel Macedo, até então de livre nomeação e exoneração. Comissão, em contradição com o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Complementar Municipal, promulgada em 22 de novembro de 2018, que regularizou a situação do cargo de de diretor de escola, permanecendo irregular a situação do cargo de vice-diretor de escola, cuja nomeação ainda permanece em comissão e sem atribuições mínimas especificadas em lei. Recurso contra a instauração por perecimento da justa causa. Provimento parcial do reclamo para excluir do objeto da portaria de instauração do inquérito civil a questão dos diretores de escola, hoje regularizada, conforme manifestação do Ministério Público de Piso, prosseguindo-se a apuração quanto ao restante, no caso o vice-diretor. Conhecimento pela tempestividade, provimento parcial. Eu acrescento que o promotor mesmo, ele concordou com o provimento e percebe-se nitidamente que esse inquérito civil serviu para pressionar a Câmara e a Prefeitura a regularizar a situação. Se tenha resolvido o do diretor e do vice, não, né? É curioso. Mas aí, desculpe, não foi ingenuidade, nem é que o prefeito teria uma pleiade de vice-diretores para nomear nomear em comissão. Ou seja, ele deu com uma mão e tirou com a outra. Portanto, o promotor foi muito arguto, percebeu que ali tinha alguma coisa a mais e prosseguiu nas diligências. E eu imagino que esse aerópago deva, evidentemente, respeitar a padrônica do promotor de forma parcial. É o meu voto. Eu acho que os integrantes do aerópago, assim por ser com o relator. Com o relator. Muito bem. Voto acolhido, unanimemente. Prosseguindo, nós vamos chamar à pauta os procedimentos que tem como relator o ilustre conselheiro Dr. Giuliotti. O primeiro deles é o 910 de 2018, Patrimônio, Promotoria de Ribeirão Pires. Interessados, Associação das Guardas Civis Municipais de Mogi, das Cruzes e Região. Com a palavra. Recurso contra indeferimento de representação. Representação perante o órgão ACOR solicitando providências do Ministério Público para apurar os seguintes fatos que configurariam improbidade administrativa. Desobediência do corregedor da Guarda Civil Elizabeth Torres Fernandes da determinação de se instaurar procedimento administrativo em desfavor do CGM Sandro Torres, seu primo e atual comandante da Guarda Civil Municipal. Segundo fato, nomeação irregular pelo comandante da Guarda Civil Municipal, Sandro Torres, da servidora Elizabeth Torres Fernandes, que não preencheu os requisitos mínimos necessários à aprovação no concurso público nos termos do edital. Quanto à desobediência, não ficou demonstrado nos autos que houve vontade expressa do corregedor da Guarda Civil, Elizabeth Torres Fernandes, em contrariar, resistir, infringir ou desobedecer a ordem legal alheia. Quanto à suposta nomeação
irregular, ela não foi apurada no presente expediente. O promotor, na verdade, apurou só o item A desobediência, que não ficou configurada. Com relação à nomeação irregular, ele sequer fala isso no seu relatório final. Inclusive, o recorrente diz isso, o promotor sequer se manifesta em relação à suposta nomeação irregular. Por isso, eu dei provimento parcial para que o ilustre promotor de justiça instaure procedimento investigativo preparatório ao inquérito civil para apurar a suposta irregularidade na nomeação da servidora Elizabeth Torres Fernandes, que não ficou apurado nos autos. Embora pareça que tenha sido algo que envolve lá a interna corporis, a Guarda Civil, ficou omisso a investigação em relação aí ao item B, por isso que eu dei parcial provimento. Com o relator. Prosseguindo, vamos apreciar o procedimento 511 de 2018, São Vicente, área do patrimônio público, interessados Hermes Antônio de Oliveira Júnior e município de São Vicente. Lei de acesso à informação, alegação de descumprimento por parte da Prefeitura Municipal de São Vicente. Pretensão de apuração de ato de improbidade administrativa. Ausência de elementos que apontem eventual recusa deliberada do administrador público em prestar informações. Indeferimento da representação mantido. Pelo que consta, as informações requeridas foram colocadas à disposição da requerente e não há nos autos elementos que apontem eventual recusa do administrador público em prestar informações. O próprio promotor de justiça disse que consultou o site da prefeitura e disse que as informações, de fato, estavam lá, né? Assim, ante a ausência de elementos que apontem eventual recusa deliberada do administrador público em prestar informações, o melhor mesmo era indeferir o seu prosseguimento, negando-se provimento ao recurso. Todos acompanhamos? Muito bem. Temos agora o procedimento 581 de 2018, da área do patrimônio público, Promotoria da Capital, interessados Natália de Almeida Caminha e outros, Secretaria Municipal de Saúde e Organização Social e também Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Procedimento instaurado para apurar suposta ilegalidade na alteração contratual de gestão da UBS Vila Dalva. A ausência de mínimos elementos de convicção a sugerir prática de ato de improbidade administrativa, a ilegalidade, vício ou ato administrativo abusivo no compartilhamento de profissionais e movimentação de servidores. Desnecessidade de medida a ser adotada na área do patrimônio público, nesse momento. Representação indeferida. Recurso tempestivo contra o indeferimento da representação, mantendo-se a decisão recorrida. Recurso conhecido, mas desprovido pelos próprios fundamentos do ato decisório de indeferimento. Na verdade, a Secretaria da Saúde, ela ampliou o atendimento de determinados profissionais. Esses profissionais estavam vinculados à UBS Vila Dalva. Por determinação do Ministério da Saúde, esses profissionais foram deslocados para a unidade de atendimento familiar, que tem uma abrangência maior. As pessoas da UBS Vila Dalva não gostaram dessa ampliação de atendimento e fizeram essa representação. Eu entendi que sobre a ótica do patrimônio não tem nada a ser apurado, mas recomendei remessa as cópias à Promotoria de Justiça de Direitos Humanos. Saúde pública, né? Saúde pública. É isso. Essa é a minha indagação. Então, na área do patrimônio eu não constatei nenhuma ilegalidade, mas por cautela, recomendando ao seu ilustre promotor de justiça que remeta cópias para a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, área de saúde pública. Com o relator. Ficamos com o relator, não é? Finalmente, doutor Giuliotti, o procedimento 575 de 2018, da área de Direitos Humanos, Proteção ao Idoso, oriundo de Cubatão, interessada Vera Lúcia dos Santos. Direito do idoso, representante que reclama da não substituição da professora de Educação Física, que pediu exoneração no mês de maio de 2018, circunstância que teria deixado a população idosa da região desassistida. Informações da Prefeitura Municipal, esclarecendo que é uma equipe multidisciplinar que realiza as atividades com os munícipes e que está adotando providências para a substituição da profissional. Não se constata qualquer omissão do poder público ou qualquer violação de direitos ou situação
de vulnerabilidade que justifique a atuação ministerial, não provimento. A Prefeitura já está providenciando a substituição e, para que a área não fique desassistida, ela determinou que um grupo de multidisciplinar, multiprofissional, atenda aquela região e parece que não há nenhum tipo de omissão da Prefeitura, nenhum prejuízo para os idosos. Pelo não provimento, é o voto. Todos de acordo, né? Vamos apreciar agora os votos do relator, doutor Hamilton. O primeiro deles proferido no procedimento 42 de 2017, área ambiental, promotoria da área da capital. Interessado Alberto Pereira Soares, promoção de arquivamento sem compromisso. E esse procedimento, esse inquérito, na verdade, ele seria de turma. Eu resolvi trazer para o pleno e até conversava antes no almoço com os 9 integrantes que almoçaram hoje comigo, vários estão aqui, do Conselho. Na verdade, eu, depois de fazer esse voto, eu achei por bem trazer para cá até para refletirmos juntos. Por quê? O que acontece nesse caso? Aí, esse voto, ele exige um posicionamento anterior, antes de chegar nele. Nós temos no licenciamento ambiental no Brasil, pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938/81, e por todo o sistema de publicidade que se faz na área ambiental, o licenciamento ele sempre teve que ser divulgado, além do site oficial, ele teria que ser divulgado também em órgão de imprensa, de circulação, ou da região, ou de âmbito nacional, estadual. Isso vinha sendo executado. Existe lei estadual que prevê isso. Existe lei estadual que prevê a necessidade dos licenciamentos ambientais, esses que depois a gente se assusta, como no caso da Cava, que conversávamos outro dia. O licenciamento ambiental ele traz essa preocupação, porque quando a gente já viu, já aconteceu. Está autorizado, está instalado. Então, o licenciamento ambiental ganha uma importância muito grande, é um instrumento preventivo de precaução que é necessário ser tomada sempre. Muito bem, como é que é o sistema legal e o que acontece aqui? Por que eu vim trazer isso aos senhores, podendo resolver isso na turma apenas? A legislação, como eu venho falando, a Política Nacional do Meio Ambiente, exigia circulação em jornais do processo de licenciamento, dentro da ideia do direito à publicidade, da transparência, que na área ambiental são fundamentais. No entanto, e nós tínhamos não só lei federal, como lei estadual a esse respeito. Nós temos lei estadual e federal mandando fazer essa publicação nos jornais. Em 2011, vem uma lei federal e dispensa a publicação em jornais. Lei federal. Lei complementar, agora não me lembro o número, posso olhar aqui para os senhores, e dispensa, está aí, né? A 140/11. Ela vem e dispensa a publicação em jornais, ficando apenas no site do órgão de licenciador e no DO, no Diário Oficial. A publicidade, vocês vão de convir que reduziu, porque a lei federal veio e falou, não precisa mais de circular em jornais de grande circulação. Vai agora só necessário o site da CETESB, que é o órgão ambiental, e no Diário Oficial do Estado. No entanto, nós continuamos a ter lei estadual que exigia essa circulação em jornal de grande circulação. E vinha sendo cumprido no Estado a lei estadual e não a federal. No entanto, o hoje ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em dezembro de 2016,
ele baixa pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde ele foi titular da pasta, ele baixa uma resolução SMA número 102, de 21 de dezembro de 2016, e estabelece o que em lei federal já se estabelecia, desde 2011. Não há mais a necessidade, basta agora o Diário Oficial do Estado de São Paulo, da solicitação das licenças, e posterior concessões feitas periodicamente pela CETESB, quer dizer, CETESB-DO, ok? O Estado, a lei continua existindo. Eu acho que eu consegui explicar a situação como ela se encontra. Temos uma lei federal que dispensa a publicação. Temos uma lei estadual que exige ainda, porque não foi revogada, a publicação em jornais do licenciamento. E temos, a partir de 2016, no final de 2016, uma resolução que se coaduna com a lei federal. A nobre doutora promotora Cláudia Fedeli, da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, ela promove arquivamento, dizendo que a resolução está se encaixando à lei federal. E quando chega a mim isso, eu anoto que nós temos uma lei estadual ainda a exigir e temos o seguinte organização legislativa na área do meio ambiente, conforme o artigo 24 da Constituição Federal. Eu vou me permitir ler os 4 parágrafos para nós refletirmos juntos. No âmbito da legislação concorrente, e ela é concorrente, entre Estado e União, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar do Estado. Então, o Estado, quando legislou sobre circulação da licença em jornais, o fez na sua competência suplementar, que eu, procurando no dicionário, a competência suplementar é competência de complementar, de adicionar. Né? Parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre as normas gerais, não é o caso que existe, né? Parágrafo 4º, e aí vem para nós refletirmos juntos. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, sendo superveniente, e nesse caso é superveniente, uma lei federal, que é de 2011, porque a lei estadual é anterior. A lei estadual, se eu não me engano, é de 4 anos antes, não me lembro, mas é anterior, de 2011. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Essa resolução, portanto, do secretário do Meio Ambiente, ela conta com lei federal e conta com essa previsão que haveria a suspensão. Ela não cita, mas parágrafo 4. Para quem quer a publicidade continuando, nós temos o parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, os Estados poderiam suplementar, complementar, colocar coisa a mais na proteção do meio ambiente. Bom, esse é o arcabouço do caso. Eu não sei se ficou claro. Uma ação contra a lei federal, ação direta de constitucionalidade? Então, existe uma ADIM proposta por uma entidade que faz menção a esse dispositivo, mas não teve liminar. Ela está juntada até a inicial. E aí, é evidente que traz muito mais proteção ao meio ambiente a divulgação de grandes empreendimentos também em jornais, mais publicidade. Eu cheguei a telefonar para a promotora de justiça, a doutora Cláudia, e falei para ela: doutora Cláudia, colega Cláudia, se o conselho assim decidir, se quer que designe outro ou você mesmo interessa? Não, eu compro essa luta, vamos à luta para obtermos mais publicidade no licenciamento ambiental. Mas aí vem a juridicidade, por isso que eu trago para o pleno. A minha pergunta é, nós estaremos ingressando com uma demanda sem chance de sucesso? Nós estaremos ingressando com uma aventura, ou se nós temos possibilidade de fazer valer a lei estadual
diante da competência suplementar do Estado. O meu voto foi, inicialmente, como os senhores devem estar vendo aí, porque ele está publicado, nós colocamos no BVA, e eu lerei ele um segundo, mas não balancei muito, conversei com os assessores, os nossos promotores assessores que se encontravam no dia lá, conversei com o analista, o Rodrigo Ribeiro Pinho, e aí, é lógico que se coaduna muito mais com a questão ambiental, com esses grandes empreendimentos que existe a questão da exclusão digital, muita gente nem lê, não vai ter nem acesso, né? Mas também fiquei pensando, será que eu vou fazer vou fazer o Ministério Público ingressar com uma ação que nate morta, porque ela é contrária à norma constitucional, porque o parágrafo 4º fala que a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual. Então nós temos mas temos a competência suplementar que poderia ser um fundamento para a propositura da ação. Então, o meu voto ficou nesse sentido, mas sujeito à apreciação do colegiado. Inquérito civil, apuração de possível contrariedade da resolução da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, essa citada já, a Lei Federal 6938/81, que também é um argumento, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela tem mais força por ser lei de política nacional do que uma lei complementar específica. E resoluções do CONAMA. Existem resoluções que também exigem essa publicidade. Exclusão da obrigação de publicação de licenciamentos nos principais jornais periódicos, mantendo-se a de publicar no site da CETESB e no Diário Oficial do Estado. Diligências realizadas, em seu texto anterior, o artigo 10 da 6938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, já dispunha da necessidade dessa circulação. Nem vou ler, mas é isso que está escrito. Com a mudança legislativa promovida na Lei Complementar 140/11, o artigo 10 passou a contar com a seguinte redação, e aí excluiu. Agora a redação é: os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação, quer dizer, tornou opcional, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Ocorre que a Lei Estadual de 97, é bem mais antiga até que eu imaginava, em seu artigo 19, parágrafo 4º, dispõe que os pedidos de licenciamento em qualquer modalidade, sua revogação e a respectiva concessão da licença serão objeto de publicação resumida, paga pelo interessado, no Diário Oficial e em um periódico de grande circulação. Quer dizer, continua a lei estadual exigindo, conforme o modelo aprovado pelo CONSEMA. Sublinhe-se que, com o ato infralegal estadual, a resolução da Secretaria do Meio Ambiente encontra seu fundamento de validade imediato na referida lei estadual. Não pode inovar no ordenamento jurídico, ainda mais em sentido contrário à norma superior. Seu turno, a Lei Complementar Federal número 140/11, notadamente na nova redação que conferiu o artigo 10, é objeto de ação direta de inconstitucionalidade em curso, ainda que não bastasse a contrariedade à lei estadual e o questionamento judicial da constitucionalidade da lei federal, em matéria ambiental deve prevalecer a norma mais protetiva ao meio ambiente, no caso a lei estadual, visto que editada no legítimo exercício de competência legislativa suplementar em matéria ambiental, afrontada pelas resoluções da Secretaria do Meio Ambiente, essas assinadas pelo hoje ministro, então secretário do Meio Ambiente. Neste quadro, converte-se o julgamento em diligência, a fim de que a dirigente ilustre promotora de justiça, com quem até já conversei, como falei, oficiantes, peça a recomendação para que o Estado, na regulamentação, se contenha ao determinado pela lei estadual e revogue o diploma ilegal, ou caso o Estado não venha assim agir, será necessária a promoção de ação civil pública visando a cassação das ilícitas resoluções, facultando-se a nobre promotora de justiça solicitar a designação, isso já ela disse que não vai fazer, ao procurador-geral para outro membro da instituição assim proceder,
respeitando sua convicção e independência funcional. Eu trago isso ao colegiado porque isso não vai valer para São Paulo, né? Isso vai valer para o Estado de São Paulo. Isso não vale para o município. A lei estadual ainda continua prevendo a necessidade. Enquanto que a lei federal hoje não mais prevê, basta agora o diário. Eu pensei o seguinte, olha, por que não dá mais publicidade o máximo possível quando vai existir esse tipo de intervenção nesse bem que é um bem de uso comum do povo? Só que também olhe pelo outro lado para o quarto. Fiquei com essa dúvida. Então, me socorro do colegiado para assim decidir. Eu estou decidindo por voltar, mas gostaria de ouvir Vossa Excelência. Eu estava aqui conversando a látera com o doutor Rossini. Em termos de proteção ambiental, eu não tenho dúvida do voto, aliás, muito bem fundamentado, do doutor Hamilton. Né? O parágrafo 4º é que, daquele artigo da Constituição Federal, né, é o 225? Do artigo 24. É que ele é expresso, porque essa é uma norma geral, a questão do prazo não entra em aspectos técnicos, não entra em quesitos para licenciamento, então é um aspecto geral da lei, né? E ele é taxativo, né? Por outro lado, nas questões ambientais, vige realmente o princípio da proteção integral, né? E o argumento que o doutor Hamilton utilizou, o argumento que aliás, é previsto constitucionalmente, né? Da concorrência, da possibilidade tanto a legislação federal quanto estadual disciplinarem o tema, né? Olha, eu acho que dá para sustentar, viu, a posição do doutor Hamilton. Eu queria, só em acréscimo, dizer que eu acho que a sua posição está absolutamente correta, porque o parágrafo 4º fala a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. No que lhe for contrário. Quando nós lemos a Lei Complementar 140/2011, ela simplesmente determina a publicação no órgão oficial, nos jornais de pequena ou grande circulação, ou no meio eletrônico, ela faculta. Então, ela não é contrária à lei estadual, porque a lei estadual determina que se publique nos jornais. Nessa escolha, a lei estadual ela opta por uma publicação física nos jornais. Então, não me parece que haja esta contrariedade que anule a lei estadual. Ao contrário, a lei estadual, dentro da opção que a lei federal concede, optou por aquela que dá uma maior publicidade. Queria fazer um comentário também, apenas em apoio. Meu argumento é menos técnico. Acho que o seu voto é irrepreensível do ponto de vista da Constituição, da construção lógico-jurídica. No aparente conflito entre princípio e norma, prevalece o princípio, que é o da solução mais favorável à proteção do meio ambiente. E eu gostaria de juntar como argumento coadjuvante que, em face do enunciado do artigo 225 da Constituição Federal e todos os seus parágrafos e todos os seus incisos, a publicidade se impõe como princípio geral ela também. Porque, vejam que interessante, até no 225, parágrafo 1º, inciso 4º, que não é uma norma constitucional de eficácia plena, porque há remissão à legislação infraconstitucional, mesmo sendo assim, no que toca à publicidade, pré-condiciona um requisito a ser observado no que pertine ao estudo de impacto ambiental. Ora, se até o estudo prévio de impacto ambiental, numa interpretação sistêmica, conglobante, tá certo? Está sujeito à publicidade, o que se dirá do licenciamento, que pode produzir efeitos mais finais, definitivos, danosos,
do que o próprio estudo prévio de impacto ambiental. É apenas uma consideração de caráter global, genérico, que eu queria fazer. Acho que a sua interpretação se insere com muito mais compatibilidade no sistema. Eu acho que, eu pensei, conversando com a doutora Cláudia, falei, eu acho que vale a pena essa luta. Vale a pena essa luta porque a gente está vendo. Primeiro que a doutora Cláudia diz que vai fazer uma pesquisa, um levantamento sobre a exclusão digital ainda existente. Muita gente não tem acesso. Especialmente onde tem áreas de... Áreas onde as pessoas querem explorar, né? Eu fico imaginando, por exemplo, um grande empreendimento na região portuária, sai apenas no site, no Diário Oficial, na verdade o povo não ficou sabendo. Grande parte do povo não vai ficar sabendo. Ora, se é como o doutor Rochel bem colocou, se nós pegarmos os princípios na área ambiental, os princípios que regem a matéria na área ambiental, como também disse o doutor Sabella, um dos maiores princípios que nós temos é a publicidade. Porque o bem é um bem de natureza pública, que a todos pertencem, então que deve ser a todos dado ciência que ali vai acontecer alguma coisa com ele. Então, agiu mal já a lei federal, que quando faz isso. E eu coloquei para a doutora Cláudia o seguinte, pode ser que aqueles empreendimentos pequenos, numa futura ação civil, se cheguem à conclusão que aqueles bem pequenos, que sem grande significativo impacto ambiental, num acordo, o Ministério Público fazendo uma ação, estes fiquem limitados à digitalização. Agora, os grandes empreendimentos, aqueles que movem milhões e prejudicam milhões de pessoas ambientalmente, tem que ser dada plena notoriedade. Vocês não acham que vale a pena essa luta? Mesmo com esse parágrafo 4º incomodando, mas o judiciário, eu acho que tem que ser levado ao judiciário esse assunto. Isso que eu chamo de bom combate, né? Esse é um bom combate. Embora o êxito pode ser até discutível, mas ainda que possa ser discutível, a gente vai alertar para o problema. Pode ser que a colega não obtenha êxito, mas nós vamos alertar para o problema da falta de publicidade. Então eu acho que é um bom combate. Vale a pena insistir nesse seu caminho. Eu voto com o relator. Eu acho que vale a pena a gente comprar essa luta para o Estado mais industrializado do país, que, evidentemente, as pessoas têm que ter noção do que está acontecendo com o seu bem maior, que é a sua saúde. Então, vale a pena. Eu sei que tem confronto de normas, que nós podemos perder, né? Mas acho que vale essa luta, né? Então, eu me sinto mais seguro de, então, manter o meu voto dessa maneira. Conselheiro Hamilton, apenas em abono ainda do seu voto e sem qualquer intuito de acrescentar algo, porque ele prescinde de qualquer acréscimo. Mas ainda numa visão sistêmica da ordem constitucional, eu lembraria que a publicidade é princípio regente da administração pública como um todo, em todas as suas ordens parciais de governo, está no artigo 37 caput, e não creio que seja admissível o raciocínio de que por via oblíqua, por via transversa, nós possamos condicionar, restringir, diminuir o espaço de incidência de um princípio que a Constituição disse que se aplica a toda a administração, sem distinguir matérias ou situações em que uma lei inferior pudesse, digamos assim, por via transversa, impedir que se desse publicidade, especialmente um ato de efeitos tão potencialmente letais e danosos como é o licenciamento ambiental, até à luz do caráter de generalidade do artigo 37, a opção interpretativa feita por Vossa Excelência é, a meu juízo modestíssimo, irrepreensível. Então, está acolhido o voto do outro relator. Muito bem. Todos votamos. Fico mais seguro. Eu estava um pouco indeciso. Eu só ia perguntar se essa petição não seria do Procurador-Geral, não é da... Não, acho que vai ser... Porque ela vai pedir a nula, provavelmente, não sei, mas ela vai em cima da resolução. E aí, saindo da resolução, volta ao status anterior que eles faziam.
a publicação porque tem lei estadual prevendo. Presidente da CETESB, então é ato volta a valer. Eu acho que eu estava até falando aqui na sua ausência e que eu conversei com a colega. Eu acho que aqueles pequenos empreendimentos, ínfimos empreendimentos, esses até ela pode, num acordo judicial, falar, não, esses ficam só com a divulgação. Mas agora os grandes, ninguém fica sabendo praticamente, isso é um absurdo. Muito bem, prosseguindo, passamos a apreciar o PT número 1012, área do patrimônio público, promotoria da capital, interessados, dentre outros, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Não? PVA, aí eu vou explicar o que aconteceu aqui. Eu, quando saí daqui no fim de semana, para o fim de semana, eu não tinha feito esse caso, ainda ia fazer no final de semana. Então, eu pedi para o nosso funcionário Edson, ponha todos na pauta. Quando eu cheguei no fim de semana, abri, não era meu. É da relatoria do Dr. Rochel, que por 2 vezes já falou no caso, inclusive foi ele que mandou voltar, porque não foi cumprida aquela intimação. Eu não podia mais, sem ser de maneira formal, então eu fiz uma manifestação dizendo que é nesse sentido apenas, eu tive que trazer para cá, porque eu não vi condições de tirar da pauta verbalmente. Já estava na pauta, então está na pauta. Aí eu só coloquei aqui, não vou nem ler, porque o doutor Rochel, por 2 vezes, a última, inclusive, ele manda cumprir aquele ato que manda intimar, para ver se recorre, e o cidadão recorreu. Então, eu não podia falar nos autos, atribuição, houve uma distribuição da Tavena equivocada, e esse foi o motivo. Geralmente, como é que a gente faz com isso? A gente entrega em mãos, olha, isso aqui não distribui para mim, que é do colega. Mas como já tinha pedido a pauta, já estava na pauta, não teve outro jeito, senão de ser de maneira formal. Só assim, a título de acertar, é possível retirar da pauta verbalmente quando não é o caso de estar mais na pauta. Que tá, tirar da pauta e depois aparece outro relator, depois que já está formalmente estabelecido. Tudo devidamente documentado nos autos, sem problema nenhum. Também não teve problema nenhum essa minha manifestação. Não, de maneira alguma, retirado da pauta. Tá bom. Vamos apreciar agora o PT 565 de 2018, Louveira, Patrimônio Público. Francisco de Assis Teles é interessado. Trata de representação apresentada pelo senhor Francisco de Assis Teles, acompanhada de documentos, noticiando. Ele noticia que ocorreu o trânsito em julgado de um incidente de constitucionalidade decidido pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse incidente aconteceu na seguinte situação. Ele ingressou com uma ação popular contra o aumento de vereadores no município de Louveira, de 9 para 12, por decreto legislativo. A ação popular, o próprio relator da ação popular no tribunal pede a instauração desse incidente. E esse incidente no sentido da inconstitucionalidade do decreto legislativo. A ação popular também foi decretada nulidade, até porque o órgão especial assim decidiu. Então, no decorrer da decretação da inconstitucionalidade do decreto legislativo, que aumentou o número de vereadores, o município, ou melhor, a Câmara Municipal de Louveira regularizou a situação e fez por lei, que é como tem que ser feito, não por decreto legislativo. Regularizou. Quando voltou agora com o trânsito em julgado esse acordo dizendo que o decreto legislativo era inconstitucional, o senhor Francisco de Assis Teles representa para a promotora de justiça de Louveira, querendo que processe o presidente da Câmara da época por improvidade administrativa e
também se obtenha dele a reparação do dano ao patrimônio público, que foi o aumento desse número desse vereador por decreto legislativo, o que foi considerado pelo Tribunal inconstitucional e declarado nulo na ação popular. Certo? A nossa colega, a doutora promotora de Louveira, indeferiu a representação, dizendo o seguinte, que o caso era de vício formal apenas. Era possível o aumento, só precisava ter sido feito por lei e não por decreto legislativo. E ela prova que a população de Louveira permitia esse aumento de 9 para 12. Só que não podia ter sido feito por decreto legislativo, e sim por lei. Como já tinha sido feito, e não precisou nem diminuir. Ficou os 12 que já estavam estabelecidos. Então, ela entendeu que houve mera ilegalidade, mera irregularidade, e isso não caracterizaria improbidade administrativa. Com relação ao dano ao patrimônio público, ela entendeu o seguinte, esses 3 vereadores trabalharam. Se eles trabalharam, a jurisprudência é uníssona no sentido que não há dano a ser ressarcido. Nesse sentido, eu também entendi, e por essa razão conheci porque o recurso era tempestivo, e endossando o posicionamento da doutora promotora, votei e voto pelo não provimento do recurso do representante, inclusive elogiando ele pelo trabalho de cidadão atuante, que entrou com ação popular, praticou o exercício de cidadania, mas não existe juridicidade, seja para cobrar o prejuízo, porque os 3 vereadores trabalharam, seja porque existiu apenas vício formal e não existiu prejuízo nenhum, e não é possível dizer que pelo vício formal existe improbidade. Esse é o meu voto. Com o relator. Todos votamos com o relator. Muito bem, senhores conselheiros, a pauta está exaurida. Consulto se há algo mais para os trabalhos de hoje. Em não havendo... Exaurida e exausta. E exausta. Exaustos podemos estar nós, né, ilustre conselheiro? Encerramos aqui os trabalhos de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.